Fala, galera. Olha o Pod Faixa de novo no ar, né? O nosso podcast diário, que já passou mais de 100 entrevistas e a gente está aqui fazendo barulho porque o social não pode ficar quieto jamais, né? Lembrando que o nosso Pod Faixa tem o oferecimento do Pizza e Pasta, Arte Pão, Minotauro Energético Dream, Facilite, Full Pneus e Jardim Escola Castro Alves, né? Fazendo com a gente essa parceria aí, aqui no Le Monde, no Estúdio Novas, e é isso. Vamos nós, muito feliz, né? Porque a cada entrevista a gente vai tendo oportunidade de estar perto de pessoas ultra mega maravilhosas, e estou aqui com esse brother e a sua mãe, que é faixa preta de jiu-jitsu e acabou de vir lá, né? Pô, daquele evento maravilhoso que o Minotauro realizou, a gente participou também. Meu Lucas, pô, irmão, te amo. E aí, minha mãe, tudo bom? A gente já se conhece há mais de 40 anos, né? E aí eu conheço tua mãe muitos anos, muitos anos. Tua mãe, quando namorava o teu pai, a gente já conhecia ela. E aí a gente é muito feliz por receber vocês dois aqui, dizer que é uma honra pra gente, né? Gratidão, dizer que você é um cara fora da curva e você motiva outras pessoas a fazer a diferença, como você faz muita diferença na vida de todos nós, né? Eu amo teu pai é um dos caras que mais me ajudou quando eu ainda morava na rua. Teu pai me dava prato de comida. Então eu tenho amizade com teu pai muito grande, teus tios, né? Então, pô, nada melhor que estar perto de pessoas que a gente ama e admira, que são vocês. Valeu? Valeu. Mãe, quando ele começou a fazer jiu-jitsu? Quando você começou? Quantos anos? Aqui eu comecei 14 anos. 14 anos. Quantos anos ele tá hoje? Faixa... Quantos anos? Quantos anos? Você tem hoje? 32. 32. O André Negão teve aqui, né? O André Negão, ele teve aqui. Eu lembrei dele. O André Negão é uma lenda. Nossa, e eu vejo ele sempre com vocês, né? Sempre contigo. Ele, o Max. Manda um abraço pra eles aí, cara. Claro, eu mando pra eles, ter certeza. Eu mando. O jiu-jitsu, ele foi à primeira vista, o amor? Então, a história do Lucas... primeiro, assim, quero agradecer muito por estar aqui, porque toda abertura que a gente tem, qualquer canal que a gente tem para falar sobre inclusão é importante, né? Muito. Porque para eles, tudo é dificuldade, né? Hoje em dia na verdade, a lei de inclusão melhor que dizem que existe é a do Brasil. É verdade. Mas, infelizmente, não é botada muito em prática, né? Mas a lei existe e é muito bem elaborada, tá? Mas, assim, eles têm muita coisa, assim, falta muita oportunidade para eles. E, assim, eu acho que a primeira oportunidade que o Lucas teve, eu poderia falar aqui, já que você falou tanto dele, foi a oportunidade de ter um pai. Porque o Lucas, algumas pessoas sabem dessa história, mas o Lucas, ele foi adotado, tá, pelo pai dele. Ele é meu filho biológico, mas o pai dele, hoje, adotou ele, tá? Ele não é pai dele de sangue, mas é adotado. Então, tantas pessoas com deficiência são abandonadas pelo pai. E ele teve um pai que quis ele. Por isso que eu amo esse cara, pô. Por isso que eu amo esse cara. Então, assim, a primeira oportunidade eu acho que seria essa para eu falar. Mas, assim, hoje eu vejo mais claramente, não foi assim, de uma hora para outra que eu aprendi isso. Eu ainda estou lutando muito porque a gente tem que lutar muito para a gente desconstruir os preconceitos que a gente aprendeu a ter, estrutural, né, na nossa vida. Então, muita coisa da vida do Lucas, eu acho que hoje, se eu voltasse atrás, eu faria diferente. Hoje a gente tem até uma palestra, assim, que eu já fui em alguns lugares palestrar, e que eu começo falando que o tema da palestra é: o tratar sem diferença fez toda a diferença na vida dele. Então, eu não tratava com diferente. E o jiu-jitsu entrou na vida dele por ele.
Eu tinha a clínica era do lado da academia do André Negão. Lá no K11. Eu nunca tinha entrado naquela academia, tá? Ele foi sozinho, começou a fazer, e foi indo fazendo. Depois o André trocou de lugar, ele ia lá pro K11 sozinho, daqui de casa até o K11 sozinho, a pé de noite, para fazer jiu-jitsu, tá? E aí o que aconteceu? Depois, a vida dele no jiu-jitsu voltou quando a gente foi embora para Teresópolis. Eu fui embora para Teresópolis, tinha que inserir ele em alguma coisa lá para ele ter vida social, porque ele é muito ativo, ele anda sozinho, ele faz muita coisa sozinho, né? E lá, o que eu ia fazer? Eu fui procurar na internet e achei um projeto Superação de Jiu-Jitsu Down. Hoje temos quase 40 pessoas, jovens e adultos com síndrome de Down, nesse projeto, tá? É um projeto Muito bem legal. bacana. O professor é o Gugu Gomes. Ele, assim, é uma pessoa, assim, super... Eu vou falar assim que o coração dele não existe, porque, para começar, ele sai do trabalho dele, vai lá, dá aula para esses alunos e volta para trabalhar de volta, tá? Ele sai no horário de trabalho dele, ele foi liberado pela firma. Então, assim, ele não falta, ele dá todo o suporte, ele conseguiu, assim, desenvolver um método que ele, cada um deles, como qualquer outra pessoa, é diferente, mas cada um tem as suas questões, até mesmo por conta da síndrome, tem questões que a gente sabe que são diferentes e tem que ser trabalhadas, e o professor, ele alcançou uma metodologia que ele alcança qualquer um deles, entendeu? Uns que não falam, Impressionante, entendeu? né? Muito bacana. E aí o Lucas foi para esse projeto. Quando ele chegou lá, ele fez uma aula experimental. Quando acabou a aula, o professor chamou quem é a mãe desse aluno. Aí eu fui me apresentei. Ele falou, não, porque ele está falando aqui que ele é faixa azul. Meu Deus, o que eu vou responder agora? E com vergonha, mas eu tinha que assumir aquilo. Eu falei assim, professor, eu vou falar uma coisa para você que eu não sei, porque eu nunca fui com ele. Eu não sabia nem que tinha faixa. Mas ele era azul? Aí ele falou, não, porque ele tá aqui, pelo que ele tá demonstrando aqui, ele deve ser azul mesmo. Aí eu liguei pro meu outro filho, que fazia com ele, aí falou assim, não, mãe, claro que o Lucas é azul, como é que você não sabia disso? Eu falei, Augusto, eu nunca tinha ido. Então, assim, eu acho que o primeiro passo que eu posso falar que o meu filho, ele batalha pela autonomia dele e ele abre portas mesmo sem saber, foi isso. Porque o jiu-jitsu na vida dele foi uma decisão dele, ele que gosta, ele que foi, e aí, a partir dali, ele nunca mais parou. Sendo que, você sabe da história dele, assim que ele chegou lá ele passou 2 meses, aí eles fizeram uma visita, a Kira Grace trouxe eles num campeonato, e aí convidou o Lucas para fazer uma luta com o José Aldo. Essa luta seria na segunda quinzena de setembro de 2017. Sendo que no dia 9 de setembro de 2017, o Lucas sofreu um AVC. E aí ele ficou aquela semana toda dentro de uma UTI, sem falar, sem andar. Ele saiu dali também, sem andar, sem falar, sem comer, só ingeria líquido. E aí começou o processo dele de superação. Porque é um anjo, né? Síndrome de Down não se supera. É uma condição genética que ele nasceu, ele tem um cromossomo a mais, mas isso não impede ele de fazer as coisas. Por exemplo, o jiu-jitsu não impede. E ele não superou a síndrome de Down, porque não existe superar a síndrome de Down. Ele vai ter isso pro resto da vida. Mas ele superou o AVC. As sequelas que o AVC trouxe na vida dele, onde ele, mesmo de cadeira de roda, eu levava ele para ele treinar, porque ele não aceitou não ter limitações na vida dele, tá? Muito forte. Então, assim, o jiu-jitsu é muito importante na vida dele. Não, o Lucas, ele transmite pra gente uma das coisas que é avassalador, que é uma motivação única. A gente não encontra isso quase em lugar nenhum, entendeu? Então, é um orgulho, uma honra estar perto de você, cara. Você é um dos caras mais influentes pra gente, que nunca, assim, pensar em desistir perto de você não tem como, né? Então, e eu tenho visto também outras coisas que o Lucas faz, ele é modelo, ele tem um monte de coisa de dança,
pinta em borda, cara. Muito legal, cara. Cara, nem aguento mais de você. Porque você é o único que tem uma. Tipo, uma agulha de saudade de você, do André Negão. Ele é mestre também aqui de um negócio e amo sempre você. Você é o mesmo orgulho que tem do mundo. Só você que tá. Obrigado, cara. Obrigado. E a gente tá aqui, esse podcast, ele já bateu mais de 100 entrevistas. A gente tá fazendo uma listagem e você tava na listagem. Então, para encontrar, pro teu pai atender telefone é muito difícil, né? Mas a gente sabia. Você visitou lá o Faixa Preta de Jesus uma vez, né? E o novo espaço, a gente vai fazer uma homenagem para tu gigantesca. Henrique, pega aí o presente do Lucas que a gente trouxe pro Lucas. E agora também, esse... No sábado lá foi muito bacana. Foi. Nossa, quando eles entraram lá, quando o Minotauro chegou lá com... A gente foi na sexta, né? A gente levou 200 crianças na sexta, que era no aulão. Uhum. Então não deu pra gente, eu tava muito cansado, não deu pra mim ir no sábado. Mas eu fiquei vendo a rede social. Então, esse kimono aqui é um kimono, né, que a gente recebeu, né? Toma aqui. Esse kimono aqui é um kimono que a gente recebeu do Sheik, da fundação, direto lá dos Emirados Árabes. Eu trouxemos pra tu. Ai, entendeu? meu Aqui, Deus. Olha aí. Olha, Tá? muito legal. Depois tu bate uma foto, manda pra gente. Sim. Isso aqui é um presente, né, que a gente vai abençoar a tua vida. Toma, segura aí. Nossa, muito Vai legal. abençoar a tua vida. É pra tu. Tá? E ele usa bastante, né? Porque além do projeto dele fazer o jiu-jitsu, ele dá aula lá na Secretaria de Esportes, né? Ele é ajudante da professora, então ele utiliza bastante. Ele é um espelho para muitos, né, cara? E você sabe que você é uma mãe que tá sempre do lado dele. Então você comprou também essa ideia dele de fazer ele ser feliz. Porque são muitas coisas que você tinha que fazer, né? Então você vê esse cara com a energia dessa, vindo por esse processo de perrengue. Então você nunca vai ficar uma pessoa que você vai falar, o que eu vou fazer? Você tem o que fazer, porque ele tem que fazer muita coisa. A gente tem que acreditar, tem que confiar e tem que batalhar junto com eles. Não tem jeito. Não tem. Não tem jeito. Até porque as oportunidades são muito poucas. E, assim, eu bato muito palma para os projetos sociais, que são os que estão mais abrindo portas, entendeu? Como você, que está abrindo porta para tantos jovens, tirando os jovens, assim, da rua, entendeu? E, assim, tem lugar para todo mundo, né? Só que, assim, é difícil da gente encontrar. Políticas públicas é muito difícil, a gente fica batendo ali, batendo na porta, e às vezes volta porque não consegue. Mas, assim, a gente está entrando em tudo. Eu estou lá lá em Teresópolis, eu fui chamada, eu e ele, nós fazemos parte lá da OAB, lá da comissão lá do pessoal de deficiência, entendeu? Para batalhar pelas questões deles, né? Porque é muito difícil, tá? E, assim, se a gente não batalhar, eles ficam paralisados. Não Tem muita gente que vira para mim até hoje, fala assim, nossa, mas o Lucas é tão diferenciado. Eu falei, não, ele não tem diferença de nenhuma pessoa com síndrome de Down. Só que eu boto ele na rua, eu sempre tratei ele como uma pessoa que tinha mesmo as oportunidades dos outros. E ele foi pra rua, ele tá na rua sempre, né? Hoje tem muita gente também que fala assim, porque antigamente a gente não via pessoa com síndrome de Down na rua. Eu falei assim, as pessoas não sabem da história, mas a maioria estavam presos dentro de manicômios. É verdade. É porque a evolução do Lucas pra gente que vive solto, a gente vê que ele é um cara que dá orgulho pra gente, porque é um cara que a gente nem nota que ele tem, entendeu? O síndrome de Down. Então, é impressionante. A gente viveu ele com uma naturalidade tão grande que não tinha ninguém. Ele nunca tinha convivido. Ele foi conviver agora em Teresópolis. Ele já tinha 26 anos. Ele nunca tinha convivido com ninguém com deficiência, porque aqui no nosso meio onde a gente andava não tinha ninguém. A gente, quer dizer, quantos faixa preta de jiu-jitsu tem em cima de Down? Você já pesquisou?
Não, mas tem alguns. Tem o Pitbull, que é do projeto também, fazendo a diferença lá do André Seabra, muito legal também. Mas temos 100 não, né? Não deve ter não. Mas eu acho que tem um em Goiás. Judô tem mais, né? Tem. Mas jiu-jitsu, eu não conheço assim muitos não, mas eu conheço o Pitbull e tem um de Goiás que sempre ele também está na mídia. Então, chegar a ser um faixa preta de jiu-jitsu é uma coisa muito casca grossa. Aí vou falar uma coisa para você. Tem entrado gente no perfil do Lucas falando que ele ganhou isso. Eu falei, ele não ganhou isso. Não, mas Ele foi trabalhado para chegar até aqui, porque... As pessoas falam isso pro Lucas? Fala no perfil? Fala direto. Tem muita coisa assim. Tem muita gente que fala sobre esses assuntos assim, né? O Lucas tem uma coisa nele. Ele é muito disciplinado. E a força de vontade dele, ele vai sozinho, volta sozinho, 10 horas da noite do treino. Sozinho, vai e volta a pé. Até eu tenho muito medo, o Rogério queria muito voltar. Eu não quis, porque eu tenho muito medo. Ele já está muito acostumado lá, muito habituado. Então, ele anda com o celular na rua. Teresópolis é muito tranquilo. E aqui, eu já não teria essa segurança. Não. Tá? Mas ele tem muita autonomia, sim. Outra coisa bem importante também que ele participou, inclusive agora no dia 24 e 25 nós vamos lá, vai ter um encontrão, é a Expedição 21 do Alex Duarte. Nesse encontrão vão ser quase 120 jovens com síndrome de Down que participaram. A Expedição 21 é como se fosse... o pessoal gosta de falar que é um reality. É um encontro, né? É uma imersão. Eles ficam sozinhos com uma equipe que vai trabalhar a autonomia e independência deles. Então, tem uma sexóloga, tem uma pessoa que vai trabalhar a parte financeira, para eles trabalharem em dinheiro. Eles passam 3 dias dentro de uma casa, tá? A gente não tem contato com eles. Meu e depois Deus! tem a formatura. O Lucas já participou, ele foi da 4ª edição. O Alex Duarte, ele faz isso todos os anos. Agora ele está com 4 edições por ano. Inclusive, a última edição dele, todo ano agora, está sendo em Orlando. A Disney comprou o projeto. Muito legal. E na dele foi aqui no Rio. Ele fez todo um trabalho, depois foi para a Globo. E agora nós vamos para São Paulo. Vai ser no Albert Einstein, aquele hospital. Sim, várias palestras maravilhosas de todas as pessoas, assim, renomadas, tipo o geneticista renomado. Mas você ficar por perto, né? Não, o encontrão, nós vamos. Tá? No encontrão, os pais também participam das palestras. Tem uma coisa diferente para eles, para os pais, mas as palestras são mais até direcionadas para os pais. Tá? Mas vai ser uma coisa muito bacana. Tem mais de 500 pessoas inscritas. Vai a embaixadora é a Pequena Lô, a Jéssica, que participou, é uma educadora que participou de um BBB também, é uma professora muito legal também, a Jéssica, Gessiane, aliás. Mas, assim, é um encontro assim, que é muito legal dele participar e abre muitas portas, né? A rede social dele eu comecei depois do AVC. Hoje em dia, todo dia que eu entrar, tem no direct alguém falando, algum pai, alguma mãe, fala assim, muito obrigado por você dividir a história dele, porque abre, assim, as portas pra gente, porque a gente fica perdido na hora que a gente recebe uma criança, até porque se eu tivesse trabalhar hoje, se eu pudesse escolher, eu escolheria trabalhar com os profissionais de saúde, trabalhar mais como eles vão dar essa notícia, como é que eles vão falar para esses pais o que pode ter de oportunidade para esses jovens, para essas pessoas com essa síndrome. Porque hoje em dia tem médico que sai dali, fala para o pai que a criança, olha, ele quase não vai andar, ele não vai conseguir estudar. Lucas voltou a estudar ano passado, porque na edição dele que ele participou, tinha um jovem que tinha formação em direito. Um jovem com síndrome de Down formado em direito. Olha só. Então, ele pediu para voltar a estudar e voltou e terminou o ensino médio. Ele terminou o ensino médio pelo SEJA. Tá? Recebeu o diploma. Eu vou até postar agora que ele recebeu o diploma essa semana. Mandaram para a gente, né? Então, por e-mail. O Lucas, ele tá ativo quase em tudo que você coloca, que a gente vê. Foto sem camisa, dança, namorando. Então, assim... Isso, a mãe, quando recebe a notícia, os pais,
muitos ficam muito tristes. É muito difícil. É muito difícil. Eu Mas não vou a falar gente que vê o é fácil. Lucas, a gente vê que, cara... Pois é. E assim, eu não vou falar, não é fácil, é muito difícil. A gente teme muito, realmente, essa questão de oportunidades, aonde eles vão conseguir chegar. Porque se você coloca um filho no mundo, você quer que ele tenha uma vida plena, feliz, que seja ativo, né? E assim, muitos deles não tiveram essa oportunidade. E eu, assim, se eu pudesse, eu abria olhos de muitas mães que ainda fecham seus filhos dentro de casa com medo de tudo. Eu falo para elas, eu tenho medo dele andar sozinho na rua? Tenho, mas eu tenho medo do meu filho Augusto andar sozinho na rua, da minha filha Mariana andar sozinho na rua. Então, assim, todos eles podem acontecer qualquer coisa com qualquer um deles. E aí eu não vou privar ele de ter uma vida porque eu tenho medo. Como foi a notícia que ele ia receber a faixa preta? Ah, isso aí eu vou te falar que foi uma surpresa. Eu não sabia, nem ele, tá? Então, assim, nem Rogério, a gente ficou, assim, muito chocados, porque, a princípio, o professor tinha combinado comigo que ele ia trocar de faixa em março, inclusive perguntou se eu queria convidar alguém, eu falei, não, a única pessoa que eu acho importante, que realmente ensinou o Lucas que o jiu-jitsu era legal, foi o André Legão, né? Eu falei, não, eu só quero ele e meus filhos, né, para participar. Meus filhos não estavam. O que você conhece? Meus filhos não estavam, nem o Augusto nem a Mariana, eles ficaram super tristes. Mas, assim, também por outro lado, essa surpresa foi uma coisa, assim, muito bacana. O André foi? Não, porque... ninguém sabia, né? Não, foi o encerramento no ano passado, e aí, de surpresa, eles deram a faixa dele. E quem graduou ele, por acaso, foi o Kleber. O Kleber hoje, né, tá passando por um processo muito difícil, né, tá com um processo de saúde. Ele se afastou da SAF, né, da presidência da SAF. E por incrível que pareça, eu acho que uma das últimas coisas que ele participou foi justamente a graduação do Lucas. Qual a rotina do Lucas? Atualmente, o Lucas tem o trabalho dele e o projeto. Ele treina também, às vezes, à noite com o professor numa academia, porque no ano passado a gente tinha fechado com a academia e tal, mas agora a gente está aguardando aí para a gente ver, a nível financeiro, para ele voltar. E teatro e tudo, ele tudo deu um tempo agora. A gente está esperando agora, o próximo ano, para a gente ver se... Porque a gente estava num processo assim, meio de mudança. Eu acabei de me mudar de casa lá em Teresópolis e tudo. E, a princípio, o Rogério queria muito que a gente voltasse para cá. Só que, assim, teve muita gente que virou para mim, até pessoas queridas e tudo, que virou para mim e falou assim, poxa, mas a gente arruma qualquer coisa para o Lucas lá. Só que eu não quero qualquer coisa pro Lucas. A vida dele é lá, ele já escolheu isso. E é lá que eu tenho que ficar, entendeu? Acompanhando ele. Meus dois filhos já se formaram. E se tem alguém que saiba muito bem disso, se chama você, né, cara? Aí eu falei, não, vamos ver, eu prefiro que ele continue lá. E aí nós permanecemos lá. Então foi um processo assim de janeiro para cá. E assim... teve um problema de saúde meu, eu tive que fazer uma cirurgia de emergência, tudo assim modificou a minha vida, né? E aí agora a gente está aguardando os projetos, o que ele vai retomar. Mas assim, o jiu-jitsu e o trabalho... Eliette, eu conheço você há muitos anos, né? A gente não tinha muita intimidade, mas só de oi e de se ver, mas assim, você é uma pessoa muito, muito guerreira. Porque, sabe, você vai buscando força onde não existe para você viver essa mãe dedicada. Porque, assim, eu sei que ele é muito fera, mas tem uma porcentagem sua que, se você não existisse, o Lucas não estava nesse nível. Por mais que ele seja diferenciado. Exatamente, porque o que acontece? E tem poucas mães com essa disposição sua, sabia? Se ele estivesse dentro de casa, ele não estaria do jeito que ele está. Não. Entendeu? E tem muitas que colocam dentro de casa, tem muitas mães. E assim, é uma tristeza isso. Aí você vê lá, assim, o Gugu fica, gente, não pode faltar. Qualquer motivo, as crianças faltam, entendeu? Porque assim, não vê que aquilo ali é um segundo plano, né? Exatamente. Segundo plano. Ah, segundo plano. Você não, você botou o primeiro plano
E aí os resultados foram vindo e você foi ficando cada vez mais feliz. Ele só falta quando realmente é uma coisa assim que, tipo... Uma chuva pesada. Eu desço, às vezes, que eu tenho médico, ele também, entendeu? Então, às vezes, porque eu não tenho essa vida assim lá. Minha vida, assim, por exemplo, de saúde é toda aqui. O médico dele é do Exército. Hoje nós fomos numa consulta do Exército. Então, se hoje ele tivesse jiu-jitsu, ele não ia, porque ele ia estar aqui, por causa que ele foi no médico. Entendeu? Mas fora isso, o Lucas não falta. E esses compromissos também. A Expedição 21 também. Muito importante, né? Nossa, eu acho muito importante. As pessoas acham que rede social tem gente que julga muito, né? Claro, pô. Eu falei assim, olha, eu tô sim. Teve gente que falou assim, eu não gosto da exposição que você faz do seu filho. Eu falei assim, eu tô mostrando para as pessoas que ele pode fazer qualquer coisa. Ele não é santo, ele não é maravilhoso. Eu não preciso falar as coisas negativas, porque as coisas negativas todo mundo já tem na cabeça. Eu vou falar das coisas positivas dele. O ser humano, ele reclama até de Jesus Cristo, né? Ele não vai ficar... Até porque, às vezes, as pessoas têm um filho em casa e o Lucas já passou à frente muito. Então, essa mania de querer se meter no dia a dia de quem passa, de quem vive, como eu falei para você, cara, o Lucas, ele é um dos caras que quebra paradigma, acaba com depressão, entendeu? Se tiver triste, você fica feliz, porque estamos falando de um garoto que vem a cada ano ficando melhor e que vem deixando um legado. É impressionante. Hoje, faixa preta de jiu-jitsu, então isso já traz todo um benefício para a gente que está de fora, tá perto desse cara amável, adorável, impressionante, cara. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Esse ano, a Expedição 21, no ano passado no Encontrão, tinha várias famílias de crianças também com síndrome de Down que foram incluídas para interagir junto com a gente. E aí uma delas, do Mato Grosso do Sul, fez um evento lá no dia 21 de março, o dia da Internacional da Síndrome de Down, e convidou a gente para fazer a nossa palestra lá. E assim, o que aconteceu? Eu nem esperava isso, mas quando chegou lá, porque a palestra eu fiz com bastante fotos para ele interagir, né? Que eu vi que ele interage, quando bota foto, ele vai falando aqueles eventos ali. Ele tem dificuldade, sim, de fazer um diálogo assim, como a gente está fazendo. Mas se a gente fizer perguntas, ele responde. Mas na palestra foi uma coisa muito interessante. Primeira coisa que eu me autodescrevo quando eu vou fazer a palestra. E ele, quando eu acabei de fazer a minha autodescrição, a moça deu o microfone para ele, ele fez a autodescrição também dele, falando. Ele falou que, sabe, eu sou o Lucas, eu sou um homem, tenho cabelo preto, tenho olho verde. Então, ele foi falando as coisas dele. E foi muito interessante, assim que ele acabou de se autodescrever, ele nem tinha começado a falar nada dele, as pessoas se levantaram e bateram palma. Quando que as pessoas com síndrome de Down têm esse tipo de oportunidade? É verdade. É muito difícil. Então, eu fiz essa palestra que já fui chamada para duas vezes, até uma lá em Petrópolis também, lá no Fórum de Petrópolis. Me pediram para eu falar, porque a minha palestra é só eu falar como foi a trajetória dela até aqui, né? E incentivando muito isso aos pais a deixarem ele viver a vida dele. Aí eu fiquei muito impressionada que o Lucas quis falar. E foram 2 dias. No dia seguinte, era um evento numa praça lá em Mato Grosso. E o Lucas tinha até se machucado, estava com o tornozelo. Na semana que a gente foi, ele torceu o tornozelo. Mas tinha um pai que era dono de uma academia de jiu-jitsu, né? Ele é faixa preta e tal. E tinha nascido um filho com síndrome de Down. E ele fazia parte desse projeto. E aí ele, não, mas o Lucas tem que fazer aqui alguma coisa com a gente, não sei o quê. Aí eu levei o kimono e tal. Aí ele fez uma apresentação lá. Eu fiquei assim boba, porque eu não sabia o que eles iam fazer com o Lucas. Aí lá de baixo, vendo, eram 2 duplas. O Lucas dava o comando, mostrava como é que fazia no parceiro dele, e a outra dupla prestando atenção e depois fazia. Eu não sei porque eu não sei os nomes de nada. Imitava. Imitava. Mas assim, eu fiquei muito impressionada que foi com muito desprendimento. E ele pegou o microfone, também falou um monte de coisa lá para as pessoas, falou o que ele fazia, a faixa que ele tinha. Então, assim, olha, foi...
não sei nem como é que eu falo para vocês, porque é muito gratificante. Para mim, ver junta ele já participando. orgulho com felicidade, com uma mãe que vem batalhando, lutando, buscando, e isso acontece, né? E pra gente que como eu falei para você, todo dia a gente tem que matar um leão para estar aí nessa vida. Aí a gente vê um cara desse que luta por minuto, ainda tem um preconceito escroto, chato, né? Mas você, como eu te falei, você é responsável muito, porque a sua dedicação a ele chama a atenção da gente. Sempre você está por perto, sempre você está ali, né? Queria que você deixasse uma mensagem aqui nessa câmera para aquela mãe que soube da notícia ou tem um filho e precisa de ter uma mãe igual a você, entendeu? Para ter esse suporte. Eu não gosto muito do termo mãe atípica. Eu acho que eu nasci para ser mãe. Eu tenho 3 filhos, batalhei pelos 3 igualmente. Ao receber a notícia, realmente ninguém fica feliz. Não pode estar feliz. Porque a gente sabe que as dificuldades vão ser grandes. Mas acredito no seu filho. Acredite que aquilo ali é um ser humano e que ele pode ser trabalhado através de terapias e de oportunidades. Você vai conseguir que ele seja uma pessoa como outra qualquer. Eu nunca vi meu filho diferente de outras crianças. Sempre estudou em escolas regulares e batalhou por tudo que ele quis. Deixa ele descobrir o que ele quer da vida. Toda pessoa quer alguma coisa da vida. E batalhe junto com ele para que ele consiga realizar os sonhos deles. Galera, é uma mãe super, mega, ultra, né? Que só ajuda, só incentiva e que não viu um problema, viu algo que podia mudar a vida dela e mudou. E tá aí o Lucas a cada dia em evolução, aprendendo e sendo esse ser humano do bem. Irmão, obrigada por tudo, tá, irmão? Eu tenho as coisas pra ele. Pra você. É? Tenho as coisas pra você. Aqui pra você eu falar, vamos agradecer a você. Então, pode falar. Eu gosto muito de você. Creio demais. Você é guerreiro na vida. Tudo canto. Eu gosto de você. Obrigado, irmão. Então, Obrigado. Eu acho que sem você, eu falo como tu faz bem para um monte de pessoas. Esse ambiente aqui deixou a gente muito feliz, né? A gente preparou esse presente para você. O Renzo mandou para você esse presente. Depois tu faz um vídeo pro Renzo agradecendo. A Aline Ferraz, todo mundo, né? Eu falei aí, não, leva o kimono para ele. E tá aí. Obrigada. Um beijo no teu pai que eu amo. Pô, Léo, tamo junto, Léo. Dentro da Brasília Amarela, entendeu? E obrigado, Lisete, tá? Obrigado. Obrigada aí você. Dá aqui. Bate uma fotinha aí, Henrique. Essa foto aqui é... Obrigada. Esse é o Pod Faixa, o podcast que emociona e, né? Pô, maravilhoso. Isso que dá a gente suporte para continuar. Tá aqui o Lucas, tá aqui a Lisete. Dizer que essa família é a família que me ajudou muito. E o Pod Faixa tem oferecimento do Pizza e Pasta, da Arte Pão, Minotauro Energético Dream, Facilite Benefícios, Full Pneus, a maior da América Latina, e Jardim Castro Alves, mudando a direção do seu filho. Obrigada por tudo. E já vai no nosso canal que vai estar tudo lá. Compartilhe, curte, né? Comente, se inscreva. E Faixa Preta de Jesus, 1, 2, 3.